É um prazer, viu, irmãos, estar aqui. Eu saúdo os irmãos com a doce paz do Senhor. E o pastor Jeremias disse assim: ó, Zete, tu não demora falando. Então, eu já perguntei ao pastor aqui: pastor, quanto tempo eu tenho? Mas eu prometo aos irmãos, eu não vou demorar falando. Então, irmãos, assim, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, porque eu sei que Deus oportuniza a gente estar em alguns lugares e no plano do Senhor, esse momento já estava escrito, assim eu creio, assim eu vivo. Quero agradecer também ao pastor Roberto a oportunidade, porque eu sei que um pastor, quando abre um espaço para alguém falar, para o seu rebanho também, requer que confie. Então, eu agradeço, pastor, essa oportunidade. E como o pastor falou, eu vou falar de um assunto que eu fiz escrita uma reflexão, porém não foi uma reflexão de um conteúdo, gente, assim, que, olha, Zete pegou e inventou, criou ali o conteúdo que está nesse livro. Não é. Eu vou contar a vocês, antes da gente começar a refletir, também vou falar outra coisa, não é pregação, assim, tipo, ó, eu não sou aquela pregadora. Então, eu ensino. Eu gosto de aprender e que, junto com os irmãos, onde quer que eu vá, a gente vá para uma linha de raciocínio que, quando termina a nossa reunião, a gente sabe exatamente o que Deus quis ensinar. Talvez isso seja... Durante muitos anos, eu tive escola durante 12 anos, eu coordenei escolas mais uns quase... Falar sobre aquilo, eu pensava assim, meu Deus, isso é algo que a igreja precisa saber. E como quem estava na área de educação, eu adotei aquilo, eu comecei a disseminar por onde eu ia. Eu sei que hoje tem várias escolas que aconteceram lá no estado da Bahia, a partir daquele tempo, resultado da divulgação que eu fiz de uma metodologia que era oriunda da palavra de Deus. Porém, hoje eu não estou diretamente mais na área de educação, mas eu entendi o que era princípio. Eu entendi, assim, que era resposta para muita coisa que a gente está dentro da igreja, a gente conhece a palavra, a gente declara a palavra muitas vezes, mas não consegue compreender o pensamento de Deus sobre a vida. Isso é possível dentro da igreja? É possível. Porque princípio tem a ver, gente, com cosmovisão cristã. De raciocinar. Então, quando a nossa mente, princípios tem a ver com Romanos 12, 2, que a Bíblia diz, se a gente não transformar, não permitir que o nosso entendimento seja transformado, vai acontecer uma coisa com a gente ou não acontecer uma coisa, que é experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E um dia eu estava falando sobre um princípio específico na escola Tempo da Colheita, e uma das alunas foi na cidade de Joinville até, eu já estava morando aqui em Curitiba. Ela falou assim, Zete, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Essa maneira de ver, a igreja não. E aí eu pensei, olha, nas escolas todo mundo sabe, ouve falar disso, de uma maneira mais assim, quem está ligado à educação, dentro da visão cristã de educação.
Mas se princípios é tão vida, é tão nosso dia a dia, por que então a gente não abrir isso para a igreja, para a gente entender o que é que está faltando no nosso pensar? E foi aí que eu comecei a ter o interesse de escrever, não criando os princípios. Não foi eu que sistematizei princípio em 7, isso não fui eu. Isso é resultante de uma pessoa dos Estados Unidos, e aí é uma história da metodologia, que não é isso o nosso foco hoje à noite, mas eu entendi que nós precisamos, irmãos, assim, compreender as coisas que às vezes a gente está na nossa vida dizendo: Deus, eu oro tanto e tu nunca me ouve. Deus, por que acontece isso na vida do ímpio e não acontece na minha? Ou às vezes a gente lê a palavra de Deus e alguma coisa está acontecendo e a gente diz assim: eu não compreendo, Senhor, eu te sirvo, eu busco, eu confesso o teu nome. E por que isso não acontece comigo? Por que prospera o ímpio? Outras perguntas, que as respostas estão, muitas vezes, em entender que nós estamos quebrando princípios que foram originados em Deus e queremos a bênção. Então, eu gosto do assunto de princípios. Princípios é Deus dizendo assim: olha, se você entender o meu pensamento, vai ser mais fácil você estar aqui trilhando na terra. Se você entender o meu pensamento, como é que eu penso, a minha maneira de pensar a vida, a minha maneira de pensar os relacionamentos, você vai entender isso no dia a dia, você vai sair do domingo, ouvir a mensagem de domingo aqui, que foi tão edificante, que muitas vezes nos inspirou, e você vai conseguir, na segunda-feira, praticar aquilo que você achou tão bonito de inspiração no domingo na igreja. Princípio é uma coisa que nos ensina, irmãos, a estar assim, comandando a nossa mente, trazendo cativo os nossos pensamentos ao Senhor. Amém? Então, é uma reflexão sobre eles que nós iríamos fazer essa noite. E também é essa reflexão que eu me estendo, assim, de uma maneira mais fundamentada e mais abrangente no que eu escrevi, que eu disse ao pastor que ele faria propaganda melhor do que eu. Eu não sei fazer isso, tá, irmãos? Mas só para vocês entenderem por que foi a proposta. E eu vi já testemunhos assim incríveis, porque Deus sonda o nosso coração. Então, Deus sabe qual foi o interesse disso. E Deus sabe que isso foi abençoar o corpo de Cristo, ampliando a visão nossa, para que nós possamos ter mais ferramentas para a nossa conduta diária, e isso tem acontecido. Lá em Gênesis, todos nós conhecemos o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Não precisa nem abrir a Bíblia, que todo mundo sabe. O que está escrito? No princípio, criou Deus o céu, os céus e a terra. No princípio. Então, eu quero começar uma reflexão sobre isso, porque assim, nós que estamos na igreja e às vezes nos acostumamos com a palavra de Deus, eu digo aos irmãos que isso é um perigo, porque palavra de Deus é viva, palavra de Deus é vida, palavra de Deus, quando se torna letra, ela mata e traz morte. Mas quando a Bíblia diz que no princípio, então nós já temos aí uma revelação tremenda, enquanto ser humano que estamos aqui na terra por um tempo determinado, de conforto, de resposta, de esperança, de paz no coração e de saber que a gente veio, de onde nós viemos, isso nos dá um descanso, irmãos. A gente pensa que isso, às vezes, é algo tão já falado na igreja, e a gente releva essa nossa história. Então, quer dizer que eu e você, nós tivemos um princípio. E hoje nós entendemos que as pessoas, nós entramos nas faculdades, nos ambientes acadêmicos, e o homem até hoje está procurando responder de onde eu vim. Então, se tem uma resposta que vai aquecer a nossa alma, inicialmente no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus. Então, a gente tem um princípio que veio de Deus. Isso é um conforto para a nossa alma. Em Apocalipse 1, versículo 8, o início do versículo diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, princípio nesse sentido de início,
de começo, de explicação. A gente já tem uma explicação para o nosso começo e uma explicação para o nosso fim. Início em Deus, final em Deus. Isso tira o desespero da nossa alma. Vocês entendem a dimensão de saber isso, irmãos? Eu sou o início e eu sou o fim. Então, eu e você já temos uma resposta. Sabemos de onde viemos e para onde voltaremos. Isso é conforto para a nossa alma. Princípio explica. Se nós, enquanto adultos, precisamos ir em um profissional das emoções, em um psicólogo, tem algum aqui? Se eu estiver errado, minha irmã me corrija. Cadê Lô? Que saudade. Então, se nós vamos lá com alguma, que eu achei hoje, não é a igreja por muito tempo, acho que tinha medo disso, né, de estar indo e se expondo a uma terapia, e eu acho que isso é algo saudável. Mas se a gente precisa, em algum momento da nossa vida, nos expor a esse profissional, lógico que eles vão querer saber como foi o início da nossa história. Se for criança, ele vai querer chamar o pai ou a mãe. Por quê, irmãos? Porque tudo tem um início. O início tem uma explicação. O início é a raiz. A explicação porque esse fruto está acontecendo. Por que então hoje eu coloquei um tema para a nossa fala, hoje que é o mesmo do livro, De Volta aos Princípios. De volta ao início. De volta aos princípios no sentido de, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Se nós hoje, se eu chamasse qualquer um dos irmãos para vir aqui na frente, a gente fosse fazer assim, falar bem rapidamente qual é a condição do mundo hoje. Existe uma definição que a gente aprendeu na escola, que é tempo passado, presente e futuro. Existe hoje uma quarta definição do tempo, que chama tempo real, que é aquilo que está acontecendo agora, ao mesmo tempo, em todo lugar do mundo. E com o advento da internet, isso ficou cada vez mais visível. Então, aqui, esse culto pode estar simultaneamente sendo, não sei se está sendo, mas pode ser que divulgado ao mesmo tempo em toda parte do mundo, em toda parte do país, para irmãos que já fora da igreja. Então, hoje, as coisas estão muito rápido acontecendo. E nós estamos sem entender, muitas vezes, qual é a raiz do mal do que está acontecendo na Terra. Então, hoje, as academias de ensino, elas têm se preocupado em, eu vou formar um grande advogado. Você vai ser um profissional competente se você fizer parte daquela faculdade ali. Imagine o ensino dela como é bom. Eu vou formar um grande engenheiro, médico, uma grande professora, etc. Porém, dentro desse ensino que nós temos hoje, se desconstruiu o que é que a pessoa é. Não se preocupa mais em estar se formando caráter de gente. Ele precisa ser um bom profissional, porque a melhor profissional vai gerar mais lucro, vai ter maior rendimento. E isso nós estamos assim, nós pensamos às vezes que estamos dentro da igreja protegidos dessa mentalidade, mas não estamos, irmãos. Não estamos. A Bíblia diz que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça o quê? A luz do Evangelho. Incrédulo todo aquele que não crê. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, ouvindo de Jesus, mas o nosso coração não crê na ação de Deus no nosso dia a dia. Nós não cremos. A nossa mente, ela foi sempre formatada, todos nós, a maioria de nós fomos educados dentro de uma visão humanista de educação. Então, quem era o centro? O homem. É pelo homem, para o homem, etc. O interesse de Deus é que nós possamos entender, nesse tempo que a igreja vive, que os nossos pensamentos têm que ser originados numa visão a partir do que Deus pensa. E se a gente entender isso, nós podemos estar sentados ouvindo qualquer tipo de conteúdo sendo ensinado nas faculdades. O jovem pode entrar lá e saber examinar tudo e apenas reter o que é bom. A nossa mente não vai ser capturada pelas vãs filosofias dessa terra. Para isso,
o nosso entendimento tem que ser totalmente renovado a partir do que Deus pensa. Você pode entrar e estudar os filósofos, os teóricos da educação, você pode estudar os pensadores e vai acrescentar muito à sua vida, e você pode entender o que veio de Deus e o que não veio de Deus. Isso é possível, irmãos? Isso é possível. Eu tive experiência e entendi porque Deus permitiu eu entrar na faculdade, assim, tipo, né, já com uma idadezinha de 30 e alguns. E eu nunca tinha feito vestibular antes, e quando eu fiz, eu também fiz, e, meu Deus, será que depois de tanto tempo sem, eu já tinha escola? E eu tive a experiência e poderia contar para os irmãos assim, olha, cada aula, eu fiz a área de letras, e a parte de literatura, que sempre foi aquilo que me instigava, eu via professor que dizia na TEU, falar um conteúdo e eu entender, olha, isso aqui veio de Deus, isso aqui o homem manchou. Nós conseguimos isso quando a nossa mente está firmada no Senhor. Então, hoje, não tem mais princípio de valor sendo ensinado. E nós, como igreja, não podemos mais abrir mão disso. Se a gente abrir mão, quando nós estivermos em qualquer atitude, estivermos, Deus oportunizar na nossa vida, estarmos em qualquer atitude de governo, e quando eu digo governo, não é ser governador do Estado apenas, ou presidente da República apenas, ou prefeito do município apenas. Governo é quando eu estou numa situação em que eu preciso liderar, pode ser alguém que trabalha na minha casa, é meu filho, é meu sobrinho, é meu aluno, é o grupo da igreja. Se eu estiver numa atitude, se eu não estiver sabendo o que é que Deus tem, a visão de Deus de pensar as coisas, quando nós estivermos, nós vamos barganhar os princípios de Deus. Nós vamos barganhar porque entenderemos que iremos perder. Há uma necessidade hoje da gente pedir ao Senhor para transformar a nossa visão. O princípio tem uma função hoje na terra, resgatar valores essenciais na formação integral do ser humano. O que é que eu e você abrimos mão? O que será que a gente já abriu mão porque a terra nos consome? Porque a gente chega perto de um sistema, gente, sistema. É incrível, tem um livro filosófico, não sei quem vocês já leram, chamado Leviatã. Leviatã é um monstro que está registrado na Bíblia, esse nome, como um monstro. E esse livro, ele nos leva a pensar o sistema como um monstro que nos engole. E vou dar um exemplo da área de educação. Você é professor de uma escola e você pega um aluno e você sabe que ele não tem condição, ele foi reprovado, chega no final do ano, a direção se reúne com o corpo de professores, esse aluno a gente não pode repetir. Porque o sistema diz que a gente não pode ter números, percentual de alunos reprovados. Aí você, professor, chega no seu coração de quem fez o que tinha que ser feito e sabe que aquele aluno não participou e vê aquele aluno ser aprovado quando não deveria, resultante de um sistema corrupto e corrompido. Nós vivemos na Terra, existe sistema de saúde, sistema de educação, sistema político, sistema econômico. Nós todos estamos envolvidos aqui na Terra, enquanto estivermos aqui, dentro de um sistema. O que é que o sistema está fazendo com as nossas mentes? Porque nós fazemos parte de um reino que não é daqui, irmãos. Nós fazemos parte, temos que trazer à nossa memória isso toda manhã, para não sermos capturados, consumidos pela visão dessa terra, porque falta uma maneira de raciocinar na nossa vida. No dicionário Webster, tem uma definição de princípio como a fonte, origem, primeira causa, aquilo que de algo procede, uma raiz, uma semente. Eu sempre dou um exemplo assim prático, porque eu sei que é uma coisa que todos nós conhecemos. Se eu jogar essa caneta aqui no chão, eu não vou jogar a caneta. Vou jogar um papel aqui, depois eu pego, tá, pastor? Se eu jogar isso aqui, em qualquer lugar aqui que eu esteja no mundo, esse papel vai para onde? O que é que explica isso? Um princípio. Qual o princípio? A lei da gravidade. Um princípio que, quando foi descoberto e sistematizado, ajudou a gente a entender, ajudou a nossa mente humana a entender porque esse corpo é puxado para baixo, não é? Então, os princípios de Deus, ele nos ensinar a entender a raiz de cada coisa. Princípio é uma semente, aquilo do qual alguma coisa brota, o primeiro princípio, a origem.
Existem 7 princípios que foram sistematizados por Elizabeth Slater. Ela pesquisou a história dos Estados Unidos na época da colonização, e ela descobriu que as crianças que eram educadas naquela época, depois de muita pesquisa, elas tinham uma maneira de pensar diferente. Existia uma inspiração para as pessoas terem caráter. Existia uma inspiração para o bem. Eu quero ser um homem de bem. Existia uma inspiração de princípio. Eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de ódio à nação americana. Porque nós entendemos também que hoje, em relação à nação, há um afastamento dos princípios, um distanciamento dos princípios. Eu quero que os irmãos, junto comigo, raciocinem que a origem era em Deus. Amém? Então, existia ali criança de 10 anos que já era inspirada a querer olhar para um homem que era íntegro e eu vou imitar esse homem. Existia pessoas que eram conhecidas como, vamos dizer assim, heróis, porque eles eram pessoas íntegras, eles eram pessoas que tinham a intenção, que se tornaram presidentes também da nação, inspiravam outras. Existia no sistema de educação uma inspiração de ser e não de ter. Ser e não de ter. Nós perdemos a essência do ser, meus irmãos. O ter está tão na frente que nós... Por que uma criança... eu trabalho lá no Oasis, vocês sabem, né? Então, hoje eu coordeno ali o Oasis, que atende crianças em situação de vulnerabilidade social no Osternac. E a maneira de pensar dessas crianças, meu Deus, quando teve em 2011, final de 2011, eu encostei na porta daquele barracão, porque Deus ainda vai nos dar nosso espaço, em nome de Jesus. Mas eu encostei, irmãos, assim, meu coração, eu disse assim, Deus, eu posso compreender um pouquinho, eu não compreendo, Deus, ou eu compreendo um pouco agora, quando tu olha para a humanidade, e dá tanta chance a ela de te conhecer, de conhecer a tua palavra, de conhecer o teu evangelho, e ela simplesmente rejeita. Porque eu olhava para aquelas crianças ali, em tudo que a gente estava fazendo, naquela época. Hoje, então, graças a Deus, é outra realidade, dentro do ambiente que a gente está ali. Mas era como se, quando elas se juntavam, era uma rebelião. Era uma rebelião que o planejamento com a equipe existia capacitação, nós não conseguíamos realizar nada. Porque quando elas se juntavam, era simplesmente violência, e parecia que elas olhavam para a cara da gente assim com um cinismo, que eu encostei e disse, Deus, eu não sei se eu vou resistir isso. Eu clamei ao Senhor, irmãos, clamei, ao ver, mas eu entendi, naquele momento Deus dizia assim, Zete, isso é espiritual para a desistência, para você desistir, para vocês desistirem. Quando saía dali do ambiente lá fora, elas vinham, abraçavam, elas acolhiam, mas quando estavam juntas ali, o grupo delas era uma violência, uma rejeição para a outra que ironizava, parece que estava fazendo chacota da nossa presença. E eu comecei a ver a maneira de pensar daquelas crianças. Meu Deus, que nível chega, não tem outra, não tem premissa do bem nenhuma. Não existe saber o que é perdão, não sabe nem a história da cruz. Eu lembro que a gente fez uma reunião uma vez e vamos passar um fragmento do filme de Mel Gibson na Páscoa, e algumas das pessoas que estavam lá, da equipe, disse assim, não, Zete, esse filme não. Esse filme é muito violento para a criança. Esse filme mostra a paixão de Cristo muito assim, agressiva, vai chocar. Eu disse, vocês estão enganados. Eu perguntei a essas crianças quais os filmes que elas mais gostam, elas falaram que é o filme de terror. Essas crianças chegam aqui dizendo que mataram um na porta da casa dela. Essas crianças chegam aqui dizendo que o pai está preso porque ela... Gente, vocês estão enganados, a gente está maquiando uma verdade. Jesus morreu na cruz assim. E eu entendo, irmãos, então, a gente está num processo grande de entender cada vez mais que a gente tem que levar a verdade de Jesus, não é a nossa. Olha, a gente usa estratégia, aula de inglês, aula de música, artesanato, isso aí só é aqui para nós, viu? Não conta para faz. Estratégia para levar a semente do Evangelho. Porque só isso funciona. A verdade da cruz, trazer o entendimento novo em Deus, porque as mentes estão sendo capturadas desde cedo. Então, os princípios dentro da pesquisa de Elizabeth explicava que existia uma maneira diferente de educar. E ela sistematizou, e eram oriundos na Bíblia. 7 princípios oriundos na Bíblia.
E eu vou citá-los, vou falar bem rápido, porque realmente o tempo não vai dar. E eu entendo que ele nos... Sabe, eu agora em São Paulo, na escola Tempo da Colheita, que teve lá em São Paulo, o livro, o pastor abriu o mesmo espaço que está tendo aqui. E os livros, algumas pessoas compraram o livro depois, e uma irmãzinha me falou assim, Zete, depois da gente falar sobre o princípio da individualidade, que é o primeiro que eu quero falar. Eu entendo agora a minha identidade em Deus. Entende, gente? Princípio é uma maneira de pensar, não é um conceito. Então, existe um princípio chamado princípio da individualidade. Igual falar para a criança, ó, individualidade. Esse princípio, Deus quer fazer com que a gente entenda que a tua característica, meu irmão, não é a minha. E eu tive que definir esse princípio sem termos bíblicos, irmãos. Olha, eu estou falando para vocês, eu vou ler aqui agora. Eu tive que definir esses princípios sem termos bíblicos, sem termos nossos, do nosso cotidiano aqui de igreja, para poder colocar isso num projeto. Eu tive que fazer isso para professores de uma escola, para falar para eles, uma escola que era pública, que não tinha nenhum tipo de conhecimento das verdades de Deus. Mas o princípio era em Deus, irmãos. O princípio de Deus é uma coisa tão real, tão viva, que se a pessoa que não conhece ao Senhor, ela cata aquele princípio, ela vai ter o resultado daquele princípio na vida dela, mas a resposta é em Deus. Vocês já estudaram algum tipo de pensador, de filósofo que tem uma coisa ali que é exatamente certa, aquele pensamento ali é certo, mas sabe onde foi a fonte? Em Deus, só que ele não disse. Porque a verdade vem de Deus. Gente, não se engane que você vai encontrar a verdade no conhecimento fora de Deus. Quando Jesus disse, eu sou, ele conceituou a verdade. Nós estamos aprendendo hoje nas faculdades que a verdade é o quê? Relativa. Sim ou não? Não existe verdade absoluta. E nossos jovens ouvem isso, eu não estou entendendo mais nada, está me desconstruindo toda. Eu ouço isso. A verdade tem que estar enraizada em nós, porque a verdade é uma pessoa. O conceito de verdade é, eu sou a verdade. Uma pessoa é a verdade. Se uma pessoa é a verdade, tudo que vem dessa pessoa vai ter o quê? A resposta. A verdade é Jesus. Amém, irmãos? Como o mundo está querendo nos roubar isso? A gente tem vergonha de se posicionar. A gente tem vergonha de dizer, não creio, não aceito. Não penso como você. Ou então a gente vai para outro extremo de desequilíbrio, porque é outra coisa. Os princípios de Deus é uma coisa tão perfeita que o Senhor nos leva ao equilíbrio. Deus não é um Deus de extremos, nem tanto, nem tão pouco. Deus nos leva a isso aqui, sempre, sempre. Então, se a gente está em alguma área na nossa vida em desequilíbrio, não vem do Senhor. Amém? Então, o princípio da individualidade eu conceituei assim, para essa linguagem eu poder colocar nos planos. É um reconhecimento do indivíduo como um ser único e peculiar, com características específicas que faz dele um ser especial e distinto. E, por isso, deve ter suas diferenças respeitadas. Isso é mais abrangente, viu, irmãos? É bem mais abrangente. Mas eu quero dizer, dentro da palavra de Deus, a realidade é o seguinte. Eu não sou Eliane. Eliane não é Elisaete. Deus conhece as características de Eliane. E Deus conhece as minhas características. Deus conhece as tuas características. Ele vai te respeitar e atingir o teu coração como tu é. Qual é o desequilíbrio desse princípio? Eu não sei quem eu sou e eu quero ser o que o outro é. E a gente está brigando na igreja muitas vezes por isso. Aí o irmão veio na frente, chegou uma irmãzinha lá da igreja aqui, a The Bless, chegou para mim assim um dia e falou assim, Zete, mas eu queria ser tanto como você é, Zete. Eu queria assim, poder ir na frente falar. Eu disse, minha irmã, deixa eu te contar uma coisa. Tu lembra do dia que você disse que foram te assaltar e que o homem estava na bicicleta assaltando ela e ela evangelizando o homem, dizendo a ele, você está errado. Evangelizou o ladrão? Eu não sei se eu faria isso. Eu disse a ela, eu não sei se eu faria isso. Você é uma mulher brava, corajosa. A gente não se compreende quem a gente é, irmãos.
na nossa peculiaridade, na nossa singularidade. A gente vive gravitando em torno do que o outro é. Irmão, você é o que você é. Deus te deu características que não deu a mim. Deu umas a mim que não deu a você. Então, a gente entende hoje o sucesso como da terra, porque prosperidade nos conceitos da terra e sucesso vai ser diferente do que Deus disse. Então, eu quero ter tudo que a terra diz que é glamour. Reino de Deus é sem glamour, minha irmã. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Um dia eu estava subindo a ladeirinha da minha casa para ir para a igreja, para ir para o Osternac. Frio, e vocês sabem que até hoje acostumar com frio não é fácil. O meu rosto chega cortava. E eu disse, oh meu Deus, eu estou indo lá para o Osternac, aquele barracão molha, Senhor, todo frio. Comecei a fazer assim, sabe aquelas coisas assim que Deus, oh meu Deus, Jesus amado. Sabe o que foi que o Senhor ministrou o meu coração? Eu aprendi, viu, irmão? Agora eu vou dizer uma coisa a vocês, eu dou meu chorinho de vez em quando, mas eu sou obediente. Viu? Eu, misericórdia, eu temo ao Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, o que ele ministrou ao meu coração foi: vá para este lugar como se fosse para o melhor emprego da terra. Qualifique este lugar. Vai começar por você. Nunca mais. Nunca mais. A gente está orando lá, não é bonito não, viu, irmãos? Não é bonito não. Mas eu sinto a presença de Deus, o que Deus está fazendo, na equipe, no comprometimento, em quem Deus envia para ajudar, nas 50 crianças que estão indo hoje, nas 30 que vai estar na igreja domingo, sábado próximo, que a gente vai levar elas para lá, no comportamento diferenciado de uma, que a gente já se apropriou, uma visível, porque criança é semeadura, amém? Dá fruto no tempo certo, a semente está indo. Deus me corrigiu. Então, às vezes, a gente está assim, olhando para os irmãos, achando que a bênção está na vida do outro, que o outro que avançou, aquela característica, e a sua que Deus te deu, tu está aí totalmente escondida, remissa, sem colocar para fora, sem colocar a serviço do Senhor. Então, o princípio da individualidade, ele mostra o que a gente é em Deus, característica individual e específica, em todos os sentidos. E Deus trata com isso. E esse seria um assunto só para uma noite, mas vou pular para o outro. Existe outro princípio chamado princípio da mordomia. E eu acho interessante que o princípio da mordomia ela vai agir com a nossa consciência. Eu vi uma coisa, eu estava participando agora da casa de Zadok aqui, esse fim de semana, fui em algumas ministrações, e eu vi um pastor falando assim, olha, hoje quando as pessoas começam a praticar o mal demais, a descida moral que está tendo na nossa geração, a consciência delas não é mais atingida. Existe uma coisa dentro de nós, que a gente usa aqui essa palavra na terra, nem pesa mais a consciência. Mordomia, ela vai agir, vou usar essa palavra consciência para a gente entender, na nossa consciência, de tudo aquilo que Deus nos colocou para administrar, irmãos. Quem é mordomo, para a criança a gente ensina assim, administra uma propriedade que é sua, é assim? Não, uma propriedade que não é sua. E às vezes a gente não se propõe a ser mordomo nem no individual, nem naquilo que só eu posso cuidar, nem naquilo que vai favorecer o coletivo. Ato de exercer responsabilidade pelo coletivo, tendo participação individual de cuidado com ele mesmo e com o ambiente que o cerca. Administrar. A administração. Mordomia está relacionado à administração. E aí a gente vai pensar assim, eu não tenho empresa, eu não lido com dinheiro, eu não sou tesoureiro da igreja. Não é isso, gente. Outro detalhe, viu? Deus age nas pequenas coisas. Deus é um Deus detalhista. Ele quer que nós entendamos como é que Ele pensa das pequenas coisas, porque se nós entendemos nas pequenas, nós também saberemos entender nas consideradas grandes aqui para a terra. Então, você não administra bem seu tempo, você não administra bem aquilo que lhe é confiado, você foi confiado uma função, talvez, no seu trabalho, como aluno, um trabalho da escola, da faculdade, na igreja, você sempre é relapso naquilo que você faz, você nunca devolve a coisa multiplicada. Só que isso é resultante de uma maneira de pensar
fora dos princípios de Deus. Não tem como, meus irmãos, nós aqui na terra assumirmos uma identidade em Cristo e aquilo que vier à nossa mão para fazer, a gente faz de qualquer maneira. Nós vamos dar o retorno ao Senhor. Lembra da parábola das 10 virgens, dos talentos? Nós vamos dar retorno ao Senhor de tudo aquilo que nos é confiado, mas eu vou correr. Existe um princípio facinho de entender, muito fácil, que a criança entende bem rápido quando a gente está falando com elas, que é o princípio de semear e colher. E eu conceituei assim: efeito de consequência e ou recompensa resultantes de decisões e atitudes tomadas. Tem muita gente que entende o que é colheita e não entende o que é semeadura. Eu não tenho amigo, ninguém gosta de mim. Sabe, na igreja, eu estou sempre isolada. Ninguém fala comigo. E isso você também já defende como estilo de vida, uma maneira sua de pensar. Eu quero dizer a você, meus irmãos, isso também é resultante de semeadura. A semente a gente escolhe, a colheita não. Colheita é inevitável. A vida está na semente. Na semente que eu e você estamos lançando em todas as esferas aqui na terra, gente, todas, inclusive relacionais, que hoje é onde está a complexidade da própria igreja em si, porque nós somos pessoas, enquanto pessoas nós nos relacionamos com pessoas. Hoje nós ouvimos uma ministração lá falando das pessoas que preferem estar com animais porque é melhor do que lidar com gente. Isso não é pensamento de Deus. Porque se fosse de Deus, eu e você ia ser um bichinho, um cachorrinho. Nós podemos até como cristãos estar repetindo isso. Prefiro lidar com bicho que não dá trabalho. Então vira bicho, gente. Desculpa aí, tá? O relacionamento nos confronta, gente. Porque Deus deixou a igreja a crescer, a sermos pessoas melhores, a entender qual é o princípio do reino. Quem não morre, não ressuscita. Princípio de reino não é princípio de terra. Então, nós podemos escolher a semente, mas não a colheita. Eu quero passar muito na prova, mas não estuda. Como é que pode? Olha, Deus sabe o que Ele vai fazer. Eu não vou estudar, mas Deus me ajuda. Gente, isso não existe? Não, existe. Só se Deus quiser, num caso assim de alto milagre, fazer uma revelação. Não existe. Semear e colher, a lei da consequência. A terra hoje está realmente... Nós estamos vivendo um momento de uma geração que está recebendo uma colheita. E eu digo aos irmãos assim, para a nossa alerta, existe uma colheita hoje maligna de imoralidade. E eu ouvi um termo de um pastor agora, lá no congresso, esse que eu fui, que ele usou o termo cio global, que hoje existe uma ministração de semente. Por isso, e ele ministrou num encontro de homens, ele fez um apelo sobre quem estava envolvido em imoralidade sexual para vir na frente. Ele disse que 90% dos homens levantaram. Qual a semente que eu estou permitindo receber? Irmãos, vai dar fruto? Ou podre? Estragado? Mas vai dar? E aí depois eu falo, ai, por quê? Sempre. E tem uma palavra que é dura, eu acho esse versículo duro, chega, me estremece. De que se queixa o homem? O que a Bíblia diz? Do pecado do pastor. Está escrito lá. É assim? Não, irmãos. O que é que nós estamos semeando? Na Bíblia está registrado maneira de se portar para todas as áreas. Melhor é dar do que receber. Nós entramos em relacionamentos de amizade dentro da igreja, fora da igreja, com aquela sede de sermos receber, de sermos acolhidos, de sermos bem tratados, de sermos isso, de sermos aquilo, e não conseguimos nunca dar início. Nunca dar início. Nunca queremos ser aqueles que vão começar a dar o sorriso. Minha irmã, olha, mas sabe o que acontece? Você não sabe como Maria é fechada. Mas tu não é? Um dia eu entrei numa situação que todos ao meu redor, minha família toda dizia assim para mim, Zete, você deveria, 15 para as 9,
colocar aquela pessoa na justiça. Porque se ele fosse você, ele faria isso. Eu respondi assim, eu não sou ele. Estamos respondendo, irmãos, o mal do outro com o mal maior. Algo de bom tem que começar em você. Diante de Deus não vai ter desculpa alguma. Sabe quem foi meu pai? Você não sabe. Sabe quem foi meu marido? Você não sabe. Meu vizinho, você não conheceu? Deus, sabe o que foi? Não, Deus, isso não vai acontecer, irmãos. O Espírito Santo de Deus oportuniza a gente ouvir do Senhor para dizer, Deus, o mal veio, eu rejeito esse mal em nome de Jesus. Vamos entender que a gente tem que, nessa terra, estar semeando sementes boas, para a gente entender qual vai ser a nossa colheita. Um outro princípio é o princípio do autogoverno, capacidade de dominar os impulsos que possam resultar em atitudes que acarretarão consequências ruins para a vida do indivíduo. Olha bem. Deixa eu ler mais devagar. Capacidade de dominar os impulsos que possam resultar em atitudes que acarretarão consequências ruins para a vida do indivíduo que as executam. E também desenvolvimento da habilidade para realizar o que é necessário de maneira disciplinada. Essa palavra disciplina é de uma maneira muito focada em eu posso. E eu não posso. Essa geração não quer mais ouvir. Você tem que fazer isso. Não, eu não tenho. Por que eu tenho? Eu digo a Felipe assim. Felipe gosta de cozinhar, mas ele não gosta de lavar o que suja. Aí faz a comida, chega lá, está a cozinha suja. Minha mãe, eu gosto de lavar, de cozinhar, mas eu detesto lavar. Eu disse a ele, eu também detesto, mas eu lavo. E um dia desse eu disse a ele assim, Lipe, deixa eu te falar uma coisa. Menino, diz o que gosta e o que não gosta de fazer. Adulto faz o que é necessário fazer. É diferente. Autogoverno, irmãos. Eu não gosto, mas eu preciso. Eu preciso estudar, dormir um pouco mais tarde para estudar aquela avaliação. É difícil, mas é necessário. Nós não queremos mais isso. É sentado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar. Gente, pelo amor de Deus, não é assim que o Senhor nos adverte. Nós precisamos ter esse princípio na nossa vida todos os dias, autogoverno, domínio do Espírito. Dominar. Quem não se deixa... Olha, gente... Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. Todo o princípio de Deus, que eu estou sendo bem rápida, há também um diferencial para agir em cada princípio. Olha, todo o princípio de Deus é dentro, a ação. Todo. A ação de Deus é dentro, amém? Ninguém vai ver. Mas a manifestação é externa. Então, às vezes nós achamos uma desculpa. Deus conhece o meu coração, Zete. E sabe o que eu penso. A Bíblia fala, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. A mensagem do Evangelho, lá com João Batista, começava como arrependei-vos e credes no Evangelho. Nós temos que nos arrepender de muita posição nossa que não é resultante do pensar do Senhor. Autogoverno. Quem não domina a si mesmo. A Bíblia diz lá em Provérbios, isso tem no livro, tem todas as referências, explicação maior de todos os princípios. Que quem não se domina é igual a uma cidade sem muralha. Você está exposto a tudo, porque quem manda em você não é você. Não consigo, Zete, não consigo terminar de ler o livro nunca. Irmãos, quem morre nas drogas pensou a mesma coisa, irmãos. Em nome de Jesus, a gente tem que abrir o nosso entendimento. Para que, através de um pequeno detalhe, que a gente pense que é pequeno, isso não possa ir se alargando e uma área da nossa vida venha a ser dominada. Princípio do caráter, aquisição de estruturas internas sólidas e conscientes que resultem em posturas éticas e íntegras. Caráter. Caráter. Falta caráter na terra. Quando eu estava escrevendo sobre o caráter, eu disse, Deus, me dá uma explicação, assim, um texto, Senhor, mais claro para a igreja entender, Pai. Para a igreja entender como é o processo da formação, do forjar o caráter teu em nós. Marca de Cristo.
E foi ele, porque eu não tinha ideia, irmãos. Tinha outro texto que era dentro da área de educação, eu queria outro. Ele me levou à história de Jacó. Jacó, quando teve aquela noite de luta, ele queria que houvesse uma mudança na sua vida. Sim ou não? Ele era um homem de Deus? Era. Cria no Senhor? Sim. Trabalhador. Não tão honesto. Ele queria algo mais. Nós devemos querer algo mais na nossa vida. Algo mais. É a marca de Deus. Deixar ser forjado. Caráter significa marcar. As marcas que nós temos levado, aquilo que vai nos representar, que eu vou ser conhecido. O que a gente está permitindo o Senhor fazer? Luta para permitir a ação de Deus em nós, vai trazer dor. Agora vai deixar uma marca. Vai deixar uma marca como deixou em Jacó. Nunca mais ele foi o mesmo. Nunca mais Jacó foi o mesmo. E aí, quando o anjo diz, Jacó, não, peraí, vai amanhecer o dia, chega, não! Nós temos que querer persistir, irmãos, em deixar Deus nos tratar, porque essa é a proposta até a vinda de Cristo, o aperfeiçoamento, sim ou não? Para que nós possamos alcançar essa forma do filho com característica de pai, do pai. Caráter é aquilo que nós somos. Eu gosto muito dessa frase. Quando ninguém nos vê. Quando ninguém nos vê. Mas o Senhor vê. Soberania, eu fiz essa frase, é o entendimento do conceito de hierarquia. Irmãos, isso é algo sobrenatural. A gente entendeu o que é soberania na prática. Não é no conceito. Os princípios, eles não podem, assim, na nossa vida, ser assim, olha, aqui agora eu tenho o princípio da individualidade, agora aqui eu tenho do semear e colher, agora aqui do autogoverno. Não é isso. Isso aqui é para a gente entender, mas acaba todos promovendo uma unidade e um produto final, que é ser semelhante ao Senhor. Soberania é saber que eu não posso, mas pode o Senhor. Soberania é entender que se eu vier aqui na frente e estiver com medo de falar, mas eu saber que é o Senhor em mim, esperança da glória, eu fico em paz. Soberania é a gente entender todo o tempo que tem alguém sobre o domínio da nossa vida e da nossa história. Se nós entendermos a soberania de Deus na nossa vida, também teremos capacidade de exercer o princípio da soberania naquilo que Deus vai nos confiar, de administrar e de estar no controle das situações. Soberania é o saber que eu não sou suficiente, que eu dependo do Senhor. Soberania é saber disso todo o tempo, porque na hora que eu sei que eu dependo de mim, não é mais o Senhor que guia a minha vida, mas sou eu mesmo. Para encerrar, o princípio da união. Eu acho interessante que o princípio da união promove dentro de nós uma unidade. Aprender a relacionar-se bem com o próximo, tratando-o com respeito e dignidade, o que afetará também o trabalho em equipe. Eu só sei quem o outro é se eu sei quem eu sou. Se eu sei quem eu sei quem o outro é. Se eu sei quem eu sou, eu não vou precisar agredir o outro no que ele é, porque eu não quero ser ele, eu sou eu. E isso vai promover uma unidade dentro de nós. Nós vamos saber tanto quem nós somos e quem também não somos, que, consequentemente, eu vou saber que eu estou aqui na terra para ser bênção na vida do meu irmão. Amém? Essa é a função, é o produto final do Evangelho. Servir, irmãos. E nós precisamos entender isso na prática. Princípios são universais e atemporais. Não muda. Não muda. Eu lembro que eu fui ao Peru, numa igreja da Assembleia de Deus, que eu nunca tinha falado numa igreja da Assembleia de Deus. Eu não tinha nem vestidos aqui em Curitiba, porque eu tinha mais calça. Tomei emprestada, porque eu tinha que falar lá de saia. E eu fui falar sobre educação cristã, educação por princípios. E eu disse aos irmãos, e o pastor disse, não, minha irmã, então, já que a senhora falou aqui na igreja hoje, eu quero que a irmã viaje esses 15 dias em todas as igrejas da Assembleia de Deus, Plenitude de Vida, de Lima, para falar disso. Irmãos, eu passei 15 dias, falei 13. No último dia o pastor falou assim, a irmã prega amanhã na igreja. Eu digo, pastor, eu soube que o senhor prega tão bem, deixa eu ouvir. Mas uma coisa que eu achei interessante foi como Deus fez. Como eu falava assim, olha, foi uma experiência para mim singular, porque eu pude assim me apropriar, experimentar e ver que essa intenção de Deus, da gente entender isso, é universal. É uma mensagem para todo tempo, para todo lugar.
E elas não vão mudar, independente do que eu e você pensamos. Os princípios são de Deus, irmão. Está achando que na tua vida não tem colheita? Não adianta tu não acreditar, tem colheita. Tu que plantou, meu irmão. Está achando que na tua vida, se não tiver autodomínio, você vai conseguir certas coisas? Infelizmente, continua pensando, mas não vai ter. É princípio, quebrou o princípio, quebrou o princípio. Deus não quebra princípio, irmãos. Deus não quebra. Ele é a própria essência dos princípios. Então, para resumir, a soberania desenvolve reverência a Deus. A união, ou princípio da aliança, fortalece os laços dos relacionamentos. A semeadura e colheita promove a responsabilidade. A individualidade valoriza a singularidade. O autogoverno exercita o domínio próprio. Caráter encoraja a superação de si mesmo. A mordomia estimula a organização pessoal. E os princípios promovem uma vida em equilíbrio com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Que Deus nos abençoe a entender isso na vida prática, amém? Que nosso anseio como cristãos aqui na terra seja permitir a metanoia. Precisamos, irmãos, queridos irmãos, não é fácil, mas é necessário. Precisamos experimentar uma verdadeira mudança de mente, que nos fará estar aqui na terra com uma cosmovisão cristã. Que Deus nos abençoe.